função materna. É esse o assunto do projeto Encontros do Saber de hoje, aqui na Cibra. Os convidados de hoje são a Cláudia Laetano e o Cláudio Eiserick. Confere aí. Nós estamos aqui com o Rabino Gershon da Cibra. Gershon, prazer em te receber mais uma vez. Explica para nós o que é esse projeto, o Encontros com o Saber, qual é o objetivo, enfim, como é que surgiu essa ideia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Encontros com o Saber é um projeto criado pelo Dr. Henrique Kipperman, que é vice-presidente da nossa instituição. A Cibra chama-se Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência, então estamos fazendo valer o lado cultural. Este aqui é um projeto aberto, não só para a comunidade judaica, é um projeto aberto para a comunidade porto-alegrense, para a sociedade porto-alegrense, trazendo pessoas de primeira linha em cada uma das suas áreas. Então, nesta noite iremos receber o psiquiatra Cláudio Eiserick. Estaremos recebendo a jornalista Cláudia Laetano para ouvir sobre a função materna. Teremos também pela frente, dentro deste ciclo, no dia 25 de junho, o general Echegoshen, que é a máxima autoridade do Exército Brasileiro, está chegando especialmente desde Brasília para ministrar uma palestra sobre as novas forças mundiais, a nova ordem mundial enquanto a forças. Teremos a máxima autoridade do Exército Brasileiro aqui palestrando em uma proposta aberta para toda a sociedade. Nós queremos criar aqui um fórum de troca de ideias, um fórum onde possamos ouvir pessoas realmente destacadas da nossa sociedade em seus campos e que possam aportar um momento cultural ímpar para os associados e para todos aqueles que desejam chegar até a Cibra. São assuntos muito diversificados, né? Por isso essa grande variedade aí de palestrantes, entrevistados, né? Isso contribui bastante com a comunidade em geral também, né? A ideia é todos os campos. Nós já tivemos aqui o Dom Jaime Spengler, o arcebispo de Porto Alegre, tivemos aqui o filósofo Denis Rosenfeld, estará conosco a escritora Cíntia Moscovitch, estarão conosco outros destacados rabinos também do Brasil e do exterior. Então estamos trabalhando para realmente oferecer uma atividade cultural de primeira linha como não existe hoje na comunidade judaica. Estamos querendo criar este espaço, de fato foi criado, e queremos oferecer isto para o benefício de todo aquele que gosta de cultura, que gosta de confrontar ideias, que gosta de ouvir pessoas de primeira qualidade e de destaque em cada uma das suas áreas. Cláudio, prazer em te receber no programa. Muito obrigado. Qual é a grande sacada aí desse assunto de hoje? Bom, não há uma grande sacada. O que há é o reconhecimento de que a função materna é algo que vem sendo estudado pela psicanálise desde o Freud e alguns autores contemporâneos. E cada vez mais a gente entende que a mãe tem uma função central para o desenvolvimento da criança, seja o filho, seja a filha. E cada vez mais nós temos evidências de que essa função materna também pode ser exercida pelo pai, por um avô, por uma avó, por alguma pessoa que cuida, mas que é a presença de um olhar que cuida, a presença de uma preocupação, de um cuidado, de um holding, que é uma capacidade de conter. E é essa função que ao longo do ciclo vital vai ser desempenhada pelos pais, mas principalmente pela mãe, e vai se modificando à medida que os filhos se desenvolvem. Num primeiro momento, espera-se que a mãe ajude o filho a se sentir protegido, a se sentir cuidado, a se sentir amado. E num segundo momento, espera-se que a mãe ajude o filho a ir, a se independizar, a se tornar uma pessoa por si mesma. Esta é a história.
E falando de uma maneira assim, mais ao comum, a mãe judia, ela é uma mãe bem característica, né? Como é que tu enxerga isso? Eu vou falar sobre isso. Eu acho que existem duas visões da mãe judia. Uma é a visão romântica, a visão idealizada, que aparece, por exemplo, naquela música Aide Shemame, ou numa outra famosa música Auf dem Weg steht a Bäum, numa estrada tem uma árvore, e que mostra a mãe como uma pessoa querida, amorosa, cuidadora, doce. A outra versão é a versão do Woody Allen, é a versão das piadas, é a versão do Philip Roth, é a versão de uma mãe intrusiva, controladora, e que foi brilhantemente mostrada pelo Woody Allen naquele filme Contos de Nova York, em que aparece a mãe voando sobre a cidade, enquanto o personagem, o Alvin, vai se esgueirando e todo mundo ri dele porque a mamãe está sempre tomando conta dele. E, inclusive, uma hora ele diz que o nome dele é Mills, mas o nome dele é Alvin Milstein. Ele está escondendo a coisa judaica. Então, todo o humor judaico fala muito sobre a Aide Shemame, e eu acho que são duas versões que se complementam. Uma é essa versão mais amorosa, carinhosa, querida, e a outra é a da mãe que quer se meter, que quer controlar. É aquela mãe daquela piada que diz: quando eu morrer, façam a cremação e joguem as cinzas no shopping center. Pelo menos minhas filhas vão me visitar uma vez por semana. A Cláudia Laitano, ela é jornalista e ela também está aqui na Cibra para falar sobre a função materna. Qual é o objetivo, a finalidade desse assunto, Cláudia? Eu acho que é um tema sempre em pauta, porque a maternidade, como tudo, é muito impactado pela época que a gente vive, e todas as mudanças sociais que têm afetado a família de forma muito direta, obviamente afetam a maternidade também. Então, eu acho que as mulheres, os homens e as crianças estão muito em dúvida sobre qual é o papel da mãe. Então, acho que esse é um debate bem interessante, bem rico assim, de se fazer. Eu fiz uma pergunta pro Cláudio. Vou fazer a mesma pergunta para ti, para ver se tu tem alguma resposta semelhante ou diferente. Como é que tu enxerga a mãe judia? Eu não tenho uma mãe judia, mas eu tenho uma sogra judia. Bem parecido. Eu tenho uma sogra judia. E acho que tem muito de mito com essa história, porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em não criar essas categorias assim, meio de estereótipos. Mas a maioria da mitologia eu acho que é muito interessante, muito amorosa, né? Tem a ver com cuidado, com amor, com comida, né? Com coisas muito assim, que são traduções do amor, né, para o filho. Então, eu acho que a maioria da mitologia é legal, e a parte que não é tão legal a gente toca para frente. Muito obrigado. Hebraica News na TV. Nós estamos aqui para falar sobre mais um episódio lamentável que se coloca sobre a estrutura da Universidade Federal de Santa Maria, particularmente um registro feito de forma irresponsável nas redes sociais, que vem trazendo um desconforto muito grande para a comunidade e vem trazendo, por óbvio, um desconforto muito grande para a Universidade Federal de Santa Maria. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal abriram investigação contra a Universidade Federal de Santa Maria por um suposto caso de discriminação contra israelenses. A apuração foi instaurada após a divulgação de um ofício do pró-reitor de pós-graduação da instituição, José Fernando Schlosser, questionando docentes do programa sobre a presença de professores e alunos de origem israelense. Como reitor substituto da universidade, Schlosser enviou, em agosto de 2014, ofício com o objetivo de atender a pedido de informação feito pelo Comitê Santamariense de Solidariedade ao Povo Palestino, que engloba a Associação de Servidores da Universidade Federal de Santa Maria
o Diretório Central dos Estudantes da UFSM e a Seção Sindical Docente da UFSM. A universidade aponta que o documento foi encaminhado com base na Lei de Acesso à Informação, que obriga o atendimento dos pedidos feitos por meio idôneo encaminhados a órgãos públicos. Dos técnico-administrativos em educação da nossa universidade, que teve somado nesse documento o Comitê Santamariense Solidariedade ao Povo Palestino. Então, esses solicitantes perguntam à universidade se a universidade tem projetos ou outras relações com governo israelense ou instituições, empresas israelenses. O pedido diz que, considerando o massacre que ocorre aos palestinos nos últimos 50 anos, a universidade, por ter sido considerada pelos Emirados Árabes uma das melhores de ensino superior do país, deve prestar satisfações à comunidade internacional, tanto em relação ao corpo docente e discente, quanto a supostos projetos com Israel. Além disso, o documento questiona se a UFSM tem alguma relação com empresas ou entidades públicas israelenses e se, no momento, há perspectiva da universidade receber alunos ou professores do Oriente Médio. O documento do comitê também expõe que, caso alguma das perguntas apresente respostas positivas, o nome do servidor responsável por determinada ação seja revelado. Em nota, o secretário estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pessaro, disse que Schlosser se iguala, assim, aos mais rematados antissemitas da história. A UFSM publicou um vídeo na semana passada para tentar esclarecer pontos da polêmica. O reitor da universidade, Paulo Afonso Burman, afirmou que o episódio vem causando desconforto à universidade, mas salientou imparcialidade no processo, garantindo que a instituição é laica e respeita a diversidade. O Ministério da Educação publicou uma nota oficial afirmando que condena qualquer forma de preconceito em relação ao suposto caso de antissemitismo. Representando as entidades responsáveis pelo pedido de informações, Alcir Martins, técnico em assuntos educacionais da UFSM, disse que questionava a nacionalidade e não a religião. Não se tem preconceito com a comunidade judaica. Ser israelense não significa ser judeu, disse Martins. Neste processo, nós somos uma instituição laica, uma instituição onde a diversidade constitui a sua origem, a diversidade e o respeito às opiniões. Este é o cenário em que vivemos na Universidade Federal de Santa Maria. A neonatologista alemã Ingeborg Silm-Rapoport, de 102 anos de idade, que é especialista em cuidar de recém-nascidos, superou o último obstáculo para conseguir seu diploma no mês passado, fazendo um exame oral. Ela recebeu seu doutorado na última terça-feira, dia 9, em uma cerimônia de comemoração da Universidade de Hamburgo, tornando-se a pessoa mais velha na Alemanha a completar um doutorado. Depois de quase 80 anos, foi possível restaurar um pouco de justiça, afirmou em seu discurso Burkhard Gecke, o diretor médico do hospital da universidade. Nós não podemos desfazer as injustiças que foram cometidas, mas a nossa visão do passado molda a nossa perspectiva para o futuro, completou. Ingeborg Silm-Rapoport salientou em seu discurso de aceitação que ela fez todo o esforço para conseguir o seu diploma em sua idade avançada, não por si mesma, mas para todos os outros que sofreram injustiça durante o Terceiro Reich. Para mim, pessoalmente, o diploma não significa nada, só apoiar o grande objetivo de fazer as pazes com a história. Eu queria ser parte disso, disse Ingeborg à estação de televisão pública alemã NDR. Depois que os nazistas chegaram ao poder na Alemanha em 1933, eles gradualmente marginalizaram judeus, expulsando-os de universidades, escolas e muitas profissões, antes de eventualmente deportá-los e matá-los em campos da morte em toda a Europa. Quando Ingeborg entregou sua tese de doutorado,
Seu supervisor na época, Rudolf Deckwitz, escreveu numa carta em 1938 que ele teria aceitado seu trabalho sobre difteria se não fosse por leis raciais nazistas, que, segundo ele, tornam impossível permitir a admissão de Miss Silm para o doutorado. Em 1938, ela emigrou para os Estados Unidos sem um diploma. Depois de se candidatar a várias universidades norte-americanas, ela acabou por terminar a sua licenciatura na Filadélfia e trabalhou como pediatra antes de se mudar com o marido, que era socialista como ela, para Berlim Oriental em 1952. A mãe de 4 filhos foi a primeira chefe do departamento de neonatologia no Hospital Charité, em Berlim. Questionado sobre como ela fez em sua prova oral no mês passado, que era sobre o tema da difteria, assim como sua tese inicial de doutorado, Uwe Koch-Gromus, reitor da Universidade da Faculdade de Medicina, disse: "Ela foi brilhante, e não só para sua idade. Ficamos impressionados com seu estado de alerta intelectual, e ela nos deixou sem palavras por sua perícia, que se estende também no que diz respeito à medicina moderna", completou o reitor. Quase 80 anos após Ingeborg ter que fugir do terror dos nazistas, ela concluiu seus estudos com a nota geral de Magna Cum Laude, distinção acadêmica atribuída a alunos com elevado desempenho acadêmico. A cidade de Hamburgo explicou que foi um gesto em nome das vítimas do regime nazi. Idea. Let's cruise this thing. Come on. Can you feel the vibe? feel alone, looking for the zone. There's a place to be. We unite as one. Come and join the fun. Take my hand and see. Take 2 steps to the left, 2 steps to the right, and turn around in circles tonight. Take 2 steps to the left, 2 steps to the right, and turn around in circles tonight. The beat is grooving, the circle's moving. I'm feeling young and free.
more time, again. When you feel alone, looking for the zone, there's a place to be. We unite as one, come and join the fun. Take my hand and see. Take 2 steps to the left, 2 steps to the right, and turn around in circles tonight. Take 2 steps to the left. E muitas vezes eu pensei, quando é que eu vou um dia sentar naquela cadeira? E aqui estou eu sentado e visto, né? Inclusive de cima, careca e tudo. Né? Realmente, né? No meio desses colegas, né? A densidade intelectual aqui está insuportável. Insuportável. Telespectadores, ainda bem que vocês não estão aqui, porque vocês seriam esmagados, né? Pela quantidade de inteligência e cultura que tem aqui. Moacir Jaime Scliar, nascido em 23 de março de 1937, em Porto Alegre, foi um escritor brasileiro. Formado em medicina, trabalhou como médico especialista em saúde pública e professor universitário. Aquilo foi uma surpresa. Filho de Sara e José Scliar, Moacir nasceu no Bonfim, bairro que concentra a comunidade judaica de Porto Alegre. Alfabetizado pela mãe, professora primária, a partir de 1943, cursou a Escola de Educação e Cultura, conhecida como Colégio Yiddish. Transferiu-se em 1948 para o Colégio Nossa Senhora do Rosário. Em 1963, após se formar pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, iniciou sua vida como médico, fazendo residência médica. Especializou-se no campo da saúde pública como médico sanitarista. Iniciou os trabalhos nessa área em 1969. Em 1970, frequentou o curso de pós-graduação em medicina em Israel. Posteriormente, tornou-se doutor em ciências pela Escola Nacional de Saúde Pública. Foi professor da disciplina de Medicina e Comunidade do curso de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Em 1965, casou-se com Judith Vivian Oliven. O filho do casal, Roberto, nasceu em 1979. Moacir Scliar era torcedor do Cruzeiro de Porto Alegre. Devido à sua morte, os jogadores do Cruzeiro fizeram uma homenagem para este torcedor símbolo do clube, entrando de luto na partida contra o Grêmio, no dia 27 de fevereiro, que contou com 1 minuto de silêncio em homenagem a Scliar. Scliar publicou mais de 70 livros. Seu estilo leve e irônico lhe garantiu um público bastante amplo de leitores, e em 2003 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, tendo recebido antes uma grande quantidade de prêmios literários como o Jabuti, a Associação Paulista de Críticos de Arte e o Casa de las Américas. Suas obras frequentemente abordam a imigração judaica no Brasil, mas também tratam de temas como socialismo, medicina, a vida da classe média e vários outros assuntos. O autor já teve obras traduzidas para 12 idiomas. Em 2002, se envolveu em uma polêmica com o escritor canadense Ian Martel, cujo romance famoso A Vida de Pi, vencedor do prêmio Man Booker, foi acusado de ser um plágio de sua novela Max e os Felinos. O escritor gaúcho, no entanto, disse que a mídia extrapolou ao tratar do caso e que ele nunca teve o intuito de processar o escritor canadense. Entre suas obras mais importantes estão seus contos e os romances O Ciclo das Águas, A Estranha Nação de Rafael Mendes, O Exército de um Homem Só e O Centauro no Jardim. Este último incluído na lista dos 100 melhores livros de temática judaica
dos últimos 200 anos, feita pela National Yiddish Book Center, nos Estados Unidos. Filho se tornasse leitor e talvez escritor, né? Não